Como as energias viajam no éter e são emitidas de forma inconsciente, gerando luz, ou de forma consciente, o que fazer quando uma descarga massiva negativa vem de encontro ao nosso campo eletromagnético, caracterizando assim um ataque energético? Primeiro, vamos relembrar o que é um campo eletromagnético. É um campo de energia, uma proteção que temos ao nosso redor, que fica a mais ou menos 1,5 metro de distância em todas as direções. Fica fora da visão 3D. Portanto, não pode ser visto normalmente. Entretanto, algumas pessoas possuem esse dom e também conseguem se conectar ao campo eletromagnético planetário. Também pode ser possível que tais pessoas consigam ver a cor do campo ao redor de outras pessoas, ou seja, a cor da aura, que indica como está o nosso estado energético. Todo espaço é cheio de energias, em um imenso mar quântico, como falamos no vídeo anterior, onde tudo flui. Tais energias emitem vibrações que podem elevar ou não nossas frequências. Todos nós navegamos neste mar. Para Nikola Tesla, por exemplo, esse tipo de energia era muito real. É ela que mantém o universo em funcionamento, mesmo com a presença dos desconectados em nosso sistema, em nossa galáxia. O corpo humano possui veias, artérias, vasos sanguíneos, mas estão dentro do nosso corpo e não estão em linha reta. Eles se ramificam. Assim é a energia dentro de nós, ela flui em várias direções. Fomos programados pelo sistema a ver e sentir só o que é material, tridimensional. Dentro dos nossos processos, vamos gradativamente aprendendo mesmo dentro da densidade da 3D, a nos desligarmos dela, acessando uma frequência mais elevada, seja através de uma meditação ou de apenas um silêncio contemplativo. Energias fluem através dos nossos corpos sutis, etéricos, plasmáticos e energéticos, através dos chakras e dos nossos meridianos. Duas pessoas não podem sentir a mesma energia se estão em frequências vibracionais diferentes, opostas. Por exemplo, uma pessoa que está em uma baixa frequência não é capaz de identificar uma outra frequência mais elevada. Uma pessoa que está um pouquinho mais elevada em sua frequência pode identificar essa baixa de energia no ambiente, em pessoas e até mesmo no ar que está ao seu redor, que pode se tornar mais tenso. Todos nós possuímos frequências energéticas próprias, assim como temos impressões digitais. Ela nos diferencia no plano energético. São o nosso, digamos assim, endereço. Então, se de repente começamos a sentir irritação, inquietação, raiva, incômodo, mal-estar, preocupação sem motivo algum, crise de pânico, de ansiedade, mau humor, e não encontramos ao nosso redor motivos para isso, precisamos parar tudo e refletir o que está acontecendo. Pois tais reações, então, não estão sendo produzidas pelo ambiente, mas por energias sutis que estão chegando à nossa mente e nos influenciando. Através do processo da expansão da consciência, poderemos identificar a energia, verificar por onde ela conseguiu entrar, uma brecha que talvez tenhamos aberto, e assim podemos fechá-la. Vou compartilhar uma experiência pela qual passei. Estava vendo uma série e em um episódio houve uma cena, e esta cena acionou em mim um gatilho de pânico, medo, desespero.
Me senti traumatizada, senti o que o personagem sentiu e foi extremamente desagradável. Me desconectei imediatamente da TV, mas a sensação continuou como se o meu cérebro estivesse inflamado, doendo, perturbado. Foram necessárias para retirar aquele lixo energético que foi adicionado na minha mente. Depois, comentando com outras pessoas que tinham visto a mesma cena, elas disseram que não tinham sentido nada, que não viam razão para eu ter sentido tudo o que senti. Então, vi que o gatilho era meu e foi um dos piores e mais fortes ataques mentais que sofri. A energia contida em filmes, séries, novelas também nos afeta, assim como as que produzimos enquanto dormimos, em desdobramentos, por exemplo. O cérebro não diferencia se estamos sonhando ou se aquilo é realmente verdadeiro. O corpo reage da mesma forma. Por isso, muita gente acorda apavorada quando tem um pesadelo ou sonha que está em queda livre. Quando o nosso coração passa por uma situação e ele se enche de ódio, mágoa, ressentimento, sentimentos carregados por quantum negativo, provavelmente algum órgão físico será afetado. Quando vivemos situações e não conseguimos digeri-las, por exemplo, teremos problemas gástricos. Quando vivemos conflitos e não resolvemos logo, podemos ter crises de enxaqueca. Não estamos aqui dizendo que todo problema físico é resultado de mais energias, mas é preciso sempre analisarmos a nossa situação energética todos os dias, principalmente quando vamos nos deitar. Não podemos levar para a cama os problemas do dia a dia, o peso, os conflitos, a tristeza. Não é fácil, mas se não fizermos isso, provavelmente nem dormiremos, ou se conseguirmos, será um sono difícil e acordaremos com negatividade acumulada no outro dia. Não é bom, em nenhuma situação, este acúmulo de energias negativas. Vórtices têm sido usados tanto pela verdadeira luz quanto pelos seres negativos, pois funcionam como transformadores e acumuladores de energia. Usados de forma positiva, a energia concentrada eleva a nossa frequência e pode ser conseguida através de uma meditação que coloque no foco nossa concentração e serenizando a mente, ativando a consciência que já estará em processo de expansão. Usado de forma negativa, o vórtice acumula toda a energia produzida e propositalmente seres específicos são enviados para transmutar todas em alimento, em luz negativo, para os seres que precisam dele continuarem suas missões de sabotagem e interceptação de mensagens, conseguindo assim deturpar algumas, além da tentativa de invadir o nosso lar, perturbar a mente dos nossos familiares e de tabela a nossa, tirando-nos do eixo, do equilíbrio, da harmonia, da paz. Psique e energias. Conceituando a palavra, que é grega, significa alma. É o que define os nossos pensamentos, nossas ideias, a nossa mente. Quando estamos no processo da expansão da consciência, passamos a ver o que não víamos antes e a nossa intuição fica mais e mais aguçada. A responsabilidade em manter o nosso bem-estar energético depende de nós, e isso envolve, como já falamos, em cuidados diários com este objetivo: ficarmos bem. Essa intuição aguçada vem através da expansão da consciência, que começa a ativar nossa pineal, e a velocidade desta ativação pode ser diferenciada em cada pessoa. Algumas podem acessar dimensões superiores ou inferiores por um tempo,
tornando-se conscientes dos seres que estão em cada uma delas, desejando interagir com a nossa. Os resíduos de luz negativo, por exemplo, soltos, são reaproveitados para criar também fenômenos paranormais ou sobrenaturais que, através do medo, extraem mais luz negativa das pessoas. Vamos usar como um exemplo Star Wars. Existe uma energia positiva muito forte, cuja fonte é universal, e no filme chama-se Força, mas entretanto existe o lado sombrio, e as energias convivem conosco todos os dias. As positivas e as negativas, as da verdadeira luz e as das trevas, estão presentes ao nosso redor, seja através de situação negativa criada ou pessoas impregnadas de negatividade. Mas também precisamos ressaltar que o nosso estado energético pode mudar totalmente com a aproximação de uma pessoa que esteja com a frequência vibracional elevada, carregada de quantum positivo. Viver neste planeta é como caminhar em um campo minado, pois não sabemos que tipo de energia pode ser produzida no dia a dia e precisamos aprender a lidar com elas. Muita energia positiva pode produzir muita agitação e uma sobrecarga. Poderá ser necessária a realização de uma ancoragem dessas energias para um perfeito equilíbrio. E o que significa ancorar energias? Através de um momento só seu, de reflexão, introspecção e meditação, você vai verificar o estado da sua energia vital, que durante o dia pode ter sofrido inúmeras tentativas de sabotagens. Como sabemos, estamos humanos, mas os seres ao nosso redor nos enxergam já como seres luminosos e percebem quando a nossa energia está baixa ou equilibrada. Percebem também se estamos em conflitos e de forma sutil se aproximam o máximo que podem até conseguirem os seus objetivos. Estamos vivendo dias tumultuados energeticamente, então é muito mais fácil desestabilizar. É sempre uma possibilidade real e podemos emitir essa energia ruim através de palavras direcionadas a nós mesmos ou a outras pessoas. Se pudéssemos ver o mundo etérico ao nosso redor, o mundo energético, ficaríamos pasmos ao ver quantos seres negativos lutam pelo nosso luxo negativo. Pensamentos são carregados de quantum e eles realmente podem ser sombrios. Muitos humanos trocaram as suas essências por poder e, usando esse tipo de energia, causam propositalmente muitos males às pessoas que não sabem se proteger adequadamente ou se protegem da maneira errada, o que não significa a mesma coisa. Algumas são enganadas e acham que estão livres, libertas. O que acontece é que continuam marcadas, porque houve um acordo, e elas serão esporadicamente meio de produção de luz que será aproveitado por seres diversos que já conhecem o ponto fraco da pessoa. Em um conteúdo posterior falaremos sobre esses acordos. Um ser negativo não respeita o outro. Entidades inferiores fazem trocas por energias através de acordos, pactos e rituais. O nosso campo energético pode ser reforçado com cristais, meditações, incensos, mas ressaltamos que não devem ter nenhuma outra função que não seja provocar o nosso equilíbrio, e nada disso pode ser considerado amuleto. O que nos alinha nos fortalece. O que nos desalinha nos afeta seriamente. Muitas energias negativas tentam bloquear nossa mobilidade, provocando um cansaço extremo, porque a energia vital
despenca. Os pensamentos podem ficar confusos e não conseguimos mais raciocinar direito, nos sentimos pesados, as pernas parecem estar presas ao cimento, temos dificuldade para meditar e somos tomados repentinamente por uma sensação de falta de esperança, de desespero. Adoecemos muito e não sabemos por quê, não conseguimos dormir bem. Pessoas invejosas, fofoqueiras, que falam pelas nossas costas, embora não saibamos, estão enviando energias negativas para nós. Mas elas podem não encontrar um ponto de entrada quando estamos equilibrados. Precisamos entender que, dentro dos nossos processos, nosso mundo agora inclui energia, frequência e vibração. Até podíamos sentir tudo isso, mas hoje, além de sentir, podemos identificar que tudo é fruto de energias específicas que vêm para nos sabotar. Tais seres são como pulgas que não podem ver um cachorrinho que pulam em cima. Mas se o cão estiver protegido contra elas, não irão proliferar. Em caso negativo, em pouquíssimo tempo haverá uma infestação muito difícil de lidar. Imagine 8 bilhões de pessoas produzindo luz, o próprio e carregando os resíduos negativos dos outros. A limpeza do nosso campo energético precisa ser diária. Pessoas tóxicas carregam negatividade. Então, uma limpeza energética rápida e emergencial pode ser necessária e pode ser feita através de uma meditação reflexiva com cristais. Quais cristais? Os que ressoarem para você. E tudo que puder elevar a sua frequência energética será válido. Tais parasitas astrais não suportam isso. São vampiros energéticos e tudo o que você não pode controlar em si mesmo é um risco. Se você não se controla ao beber, é um problema. Se você não controla as suas compulsões em qualquer área da vida, é algo que você precisa resolver. Nem que precise de uma ajuda terapêutica ou de uma ajuda complementar por parte de terapeutas holísticos. Ataques mais intensos e profundos necessitam da ajuda de pessoas mais experientes, pois você pode tentar e não conseguir resolver isso por si mesmo. Existem humanos com essências negativas que direta ou indiretamente servem ao lado oculto e são, não duvide, muito bem recompensados por cada trabalhador da verdadeira luz que conseguem derrubar e eliminar. Ficamos por aqui, até o próximo conteúdo, onde vamos falar nas formas de proteger seu campo vibracional, sua casa, sua família de forma específica. Até lá, muita paz, muito amor, muito discernimento e sabedoria e principalmente muita da verdadeira luz.